Sim, deixa eu pegar um termo que o Zé usou que me chamou a atenção para introduzir o próximo assunto aqui. Ele falou em guerra biológica, né? E muito se aladeia com questões de teorias conspiratórias, de que isso seria uma intenção da China com esse vírus, com relação aos mercados e às bolsas internacionais, o mercado, a economia, enfim, me refiro. O noticiário internacional também está muito quente em relação a esse assunto, com a escalada de tensão entre os Estados Unidos e a China, onde foi o foco inicial do coronavírus. Autoridades de Pequim protestaram após Donald Trump classificar a doença como um vírus chinês. No Twitter, o presidente americano escreveu, aspas aí para o Trump: os Estados Unidos apoiarão fortemente as indústrias como companhias aéreas e outras que são particularmente afetadas pelo vírus chinês. Fecha aspas aí. Adriles Jorge, poeta da política brasileira. Tem um quê de xenofobia aí, como alegam os críticos do Donald Trump? Eu acho que o Trump pegou leve. A culpa desse vírus é, sobretudo, da autocracia do Partido Comunista Chinês. Olhe bem, o primeiro caso verificado foi em novembro de 2019 na cidade de Wuhan, né? No fim do ano passado, o médico sanitarista Li Wenliang, não sei se é assim que se pronuncia, tentou avisar outros médicos, tentou avisar a comunidade médica da China. O que aconteceu? A polícia chinesa obrigou ele a se retratar, assinar um termo de compromisso, dizendo que ele mentia, junto com outros 7 médicos que o apoiavam. Ele foi preso e ele morreu infectado de coronavírus. Não é a primeira vez que um vírus surge na China, todo mundo sabe, e na maioria das vezes ela lucra muito com isso. Não estou dizendo de forma alguma que a China criou esse vírus, mas todo mundo sabe que a China tem um problema muito grave de alimentação com mamíferos exóticos. Esse vírus surgiu do morcego, já tinha, em 2007, médicos de Hong Kong já alertavam sobre imensos reservatórios de coronavírus em morcegos e que era uma bomba relógio que se explodir de alguma forma. Em 2002 já havia informações, por exemplo, sobre a SARS. Essas mesmas informações foram reprimidas, centenas de pessoas foram condenadas à morte. Não houve a pandemia, mas houve uma epidemia dentro da China. A China tem um problema grave de alimentação, eles se alimentam de mamíferos exóticos. Eles vendem sapos cururu, aranhas, morcegos, às vezes cachorros em algumas regiões mais pobres. Eu acho que a OMS deveria sim apontar isso como um problema alimentício de saúde pública, porque isso gera vírus e gera reverberação. E a China é, como todos sabem, uma ditadura que não tem liberdade de expressão, não tem liberdade política, eles prendem e perseguem pessoas dos direitos humanos. Ou seja, esse tipo de controle que eles fizeram em relação às informações sobre o vírus, evidentemente, de maneira muito clara, de maneira ostensiva, ajudaram a propagar o vírus, sim. A responsabilidade é toda absoluta do governo chinês. Eles poderiam ter agido de maneira prudente, não. Eles deixaram a primeira pessoa que alertou sobre o vírus ser presa, ser condenada e ser morta e espalhar esse vírus. Você não acha complicado ele só fazer esse tipo de associação, estigmatização por parte do Trump? Que é a mesma coisa que você dizer que um presidente que negligenciou de alguma forma essa doença, você estaria também associando um país todo. Há uma diferença brutal. Não, mas essa é a diferenciação que tem que ser feita. Não é o povo chinês. Com você no ponto do governo chinês. Não, pois é. Concordamos plenamente. Não é. Talvez a associação do presidente esteja um pouco infeliz nesse sentido de confundir a questão com o povo. Não é a responsabilidade do povo. Note bem, a responsabilidade, em grande medida, da propagação desse vírus e da falta de responsabilidade com a alimentação do seu povo e da falta de responsabilidade com o alerta de um médico que foi morto por esse vírus e da falta de responsabilidade com a liberdade de informação é total e absoluta do Partido Comunista Chinês que lidera a República da China. Quer falar, Paulinha? Não, eu acho que essa questão dessa mistura mudar a trilha de novo, traz voltar a trilha. Um outro contexto, às vezes, de xenofobia. Tem denúncias na internet, quer dizer, as pessoas começam a olhar torto para alguém que imaginam. Não, claro que não. E isso é uma grande besteira. De forma alguma. Sim, com certeza.